Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, neste novo amanhecer que se descortina diante de nós, apresentamo-nos humildemente diante da Tua santa presença, buscando a Tua inestimável paz e a Tua abundante graça para iniciar este dia, o mundo lá fora pulsa com suas demandas, seus desafios e suas incertezas, e muitas vezes, em meio a esse turbilhão, nossa alma se sente esgotada antes mesmo de dar o primeiro passo. É nesse instante, Senhor, que a Tua palavra nos chama, nos convida a buscar em Ti o refúgio seguro, a âncora firme que nos sustentará em meio às tempestades. A rotina, com sua previsibilidade e suas obrigações, pode nos levar a um estado de distração, onde nos esquecemos do milagre de cada novo dia, da oportunidade de vivermos sob o Teu olhar amoroso. Sentimos por vezes o peso das preocupações acumuladas, a ansiedade gerada pelas expectativas, a fadiga que advém da luta diária. É nesse cenário, Pai, que a promessa de paz e graça se torna um bálsamo para nossos corações sedentos. Não se trata de uma paz superficial, que apenas silencia o barulho exterior, mas de uma paz profunda, que emana do conhecimento da Tua soberania, da certeza do Teu amor incondicional. É a paz que excede todo o entendimento, aquilo que o pode habitar em nós, mesmo quando as circunstâncias externas são turbulentas. E a graça, Senhor, a Tua graça, essa dádiva imerecida que nos alcança, nos capacita, nos perdoa e nos transforma. Sem ela, seríamos meros seres humanos fragilizados, incapazes de enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Mas contigo, sabemos que somos mais que vencedores, que temos em nós a força que vem do alto para superar qualquer obstáculo. É para essa fonte inesgotável de paz e graça que voltamos nossos corações neste momento, clamando para que cada instante deste dia seja vivido em comunhão contigo, sob a Tua direção e proteção. Nossa jornada diária muitas vezes se inicia sem a devida reverência, sem o sagrado reconhecimento do dom da vida e da oportunidade de servir. Mergulhamos nos afazeres, nas redes sociais, nas notícias que nos bombardeiam, e o primeiro contato com o dia se dá na superficialidade, na correria, no estresse. Este momento, porém, queremos que seja diferente. Queremos intencionalmente parar, aquietar nossa mente e nosso espírito, e nos voltar para Ti, o Criador de todas as coisas, aquele que sustenta o universo com a Sua mão poderosa. É uma escolha consciente, Senhor, de não permitir que o secular domine o sagrado, de não deixar que o efêmero ofusque o eterno. A pressa e a distração são inimigas da intimidade com o Senhor, e é justamente essa intimidade que buscamos cultivar. Um relacionamento vivo e pulsante que nos guie em cada decisão, em cada palavra, em cada ação. A vida cristã não é uma jornada solitária, nem uma disciplina árdua, desprovida de auxílio. É uma caminhada em parceria contigo, ó Deus, onde a Tua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza, onde a Tua sabedoria nos livra de nossos próprios enganos. Precisamos em especial da Tua paz para lidar com as frustrações, com os mal-entendidos, com as palavras ásperas que podemos encontrar pelo caminho. E a Tua graça, Senhor, é o que nos permite responder com amor, com paciência e com perdão, refletindo o Teu próprio caráter em nossas interações. É como se, ao iniciar o dia em Tua presença, estivéssemos nos revestindo de uma armadura espiritual, equipados com os dons que nos permitem enfrentar o dia não com autossuficiência, mas com a dependência confiante em Ti. O problema que muitas vezes enfrentamos é a tendência a nos concentrarmos em nossas próprias capacidades, em nossos próprios esforços, esquecendo que a verdadeira vitória não se conquista com força humana, mas com um poder que emana de Ti. O nosso ângulo único para este dia, Senhor, é justamente esse: buscar ativamente a Tua presença como a fonte primária de nossa força e bem-estar. Não queremos apenas sobreviver ao dia, mas prosperar nele, vivendo de acordo com um propósito que tens para nós. Um propósito que é sempre moldurado pela Tua perfeita paz e pela Tua infinita graça. Que este momento de oração seja o portal para um dia verdadeiramente abençoado, onde a Tua vontade se cumpra
em Midrash e através de nossas vidas, para a tua glória. Ao contemplarmos a paz e a graça que buscamos para este novo dia, é fundamental compreender que essa busca não é um mero desejo passivo, mas um engajamento ativo com as realidades que a vida nos apresenta. Imagine, por exemplo, o artesão, que antes de dar forma à argila, prepara cuidadosamente sua bancada, seleciona suas ferramentas e mentaliza o projeto. Da mesma forma, a nossa manhã, ao ser inaugurada com a oração, se torna um espaço de preparação para os embates e as oportunidades do dia. Essa preparação é o que nos permite não sermos meros espectadores da vida, mas participantes, conscientes e empoderados pelo divino. A verdadeira paz que advém de Deus opera como um escudo interno contra as flechas da ansiedade e do desespero, enquanto a graça se manifesta como a energia vital que nos impulsiona a agir com retidão e bondade, mesmo quando a tentação de reagir impulsivamente se apresenta. Ademais, a vida nos confronta com situações que testam nossa resiliência e nossa fé. Pense no agricultor que, após o plantio, não se senta a esperar que a chuva caia do céu sem mais nada fazer. Ele cuida da terra, remove as ervas daninhas e protege a semente. Similarmente, a paz e a graça que recebemos pela manhã não nos eximem da responsabilidade de cultivar nosso caráter e de aplicar os princípios divinos em nossas ações. Se enfrentarmos um colega de trabalho que nos critica de forma injusta, a graça nos capacita a não retaliar com amargura, mas a buscar compreender a perspectiva do outro, ou, se necessário, a defender nossa posição com firmeza, mas sempre com respeito. Esse discernimento, essa sabedoria para navegar em águas turbulentas, é um fruto direto da comunhão contínua com o Espírito Santo. Um diálogo que se fortalece com a oração matinal. Outro sim, é crucial reconhecer que a paz divina não elimina os desafios, mas nos equipa para enfrentá-los de maneira diferente. Considere a força de um navio robusto em meio a uma tempestade. A embarcação não tem controle sobre as ondas revoltas, mas sua estrutura sólida e sua tripulação experiente garantem que ela possa resistir e seguir em frente. Nossa fé, fortalecida pela oração, atua de maneira análoga, proporcionando a estabilidade interior necessária para que as adversidades do dia não nos afundem. A graça, nesse contexto, se manifesta como a capacidade concedida por Deus de encontrar propósito, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, de aprender com os tropeços e de emergir transformado e não derrotado. Por conseguinte, a maneira como encerramos nosso dia tem um impacto direto em como o iniciamos, se entregamos a noite a Deus em gratidão e arrependimento, permitindo que Ele renove nosso espírito. É lógico que amanhã nos encontrará mais receptivos à sua força, a paz que procuramos não é um estado estático, mas um fluxo contínuo, alimentado pela nossa disposição em nos submetermos à vontade divina em cada momento. A graça, por sua vez, é o poder de Deus em ação em nós, capacitando-nos a viver uma vida que irradia o seu amor e a sua verdade, mesmo diante da incompreensão ou do sarcasmo do mundo. É um convite diário para experimentarmos uma realidade espiritual que transcende as limitações do nosso eu natural. Ao buscarmos a paz e a graça para iniciar o dia, é fundamental expandirmos nossa compreensão sobre como essas dádivas divinas se manifestam em nossas interações com o mundo. Pensemos, por exemplo, na forma como lidamos com imprevistos que fogem ao nosso controle, a chuva inesperada que altera planos de viagem, a notícia súbita de uma dificuldade familiar, ou até mesmo um atraso no transporte público. Em tais momentos, a paz que recebemos em oração não é a ausência dos eventos em si, mas a serenidade interior que nos impede de sucumbir ao pânico ou à frustração desmedida. Essa serenidade nos permite avaliar a situação com clareza, buscando soluções práticas, sem que o desespero tome conta. Outro sim, a graça que nos é concedida age como um catalisador para uma resposta construtiva. Em vez de nos lamentarmos ou culpamos alguém, somos impelidos a buscar apoio, a adaptar nossos planos com criatividade ou
a oferecer consolo aos que também são afetados. Ademais, outro aspecto crucial é a maneira como a paz e a graça influenciam nossa autopercepção ao longo do dia. Sem essa base espiritual sólida, tendemos a medir nosso valor pelos sucessos que alcançamos ou pela aprovação das pessoas. Uma falha em uma tarefa importante pode nos levar a um ciclo de autocrítica destrutiva, minando nossa confiança e desmotivando-nos para os desafios subsequentes. Contudo, quando cultivamos a paz que vem de Deus, reconhecemos que nossa identidade e valor não estão atrelados ao desempenho, mas ao relacionamento com Ele. A graça, por sua vez, age como um lembrete constante do seu amor incondicional, que nos aceita e perdoa mesmo em nossas imperfeições. Isso nos liberta da pressão esmagadora de ter que sermos perfeitos, permitindo-nos aprender com os erros sem nos definirmos por eles. Sob essa perspectiva, consideremos a aplicação prática em situações de conflito interpessoal. Quando nos deparamos com alguém que age de forma agressiva ou desrespeitosa, a inclinação natural pode ser a de revidar com a mesma moeda, escalando a discórdia. No entanto, a paz que buscamos na oração nos equipa para um distanciamento emocional que nos permite observar a situação antes de reagir impulsivamente. A graça, então, intervém capacitando-nos a responder com compaixão, buscando entender as razões por trás do comportamento do outro, mesmo que esse comportamento nos afete negativamente. Essa abordagem, embora desafiadora, é o que permite a edificação de relacionamentos saudáveis e a desativação de ciclos destrutivos de animosidade. Prosseguindo, é importante notar como a paz e a graça se entrelaçam na forma como abordamos nossas responsabilidades diárias. A rotina pode se tornar monótona e opressora se encarada apenas como uma série de obrigações a serem cumpridas. A paz que Deus derrama em nós nos ajuda a encontrar satisfação e propósito em nossas tarefas, mesmo nas mais simples, reconhecendo que cada atividade pode ser uma oportunidade de servir e glorificar a Deus. A graça, nesse cenário, funciona como um impulso adicional, fornecendo a energia e a motivação necessárias para realizarmos nosso trabalho com excelência. Não por obrigação, mas por um desejo genuíno de agradar ao Senhor. Assim, mesmo um dia repleto de tarefas aparentemente triviais, pode se tornar uma experiência espiritualmente enriquecedora. Finalmente, ao pensarmos na amplitude dessas dádivas, devemos considerar como elas nos capacitam a exercer influência positiva no ambiente ao nosso redor. Uma pessoa que transborda a paz, mesmo em meio à turbulência, tende a ser um ponto de calma e estabilidade para os outros. Similarmente, alguém que age consistentemente com a graça de Deus, demonstrando perdão e bondade, pode ser um farol de esperança em um mundo muitas vezes marcado pela dureza e pelo egoísmo. Nossa oração matinal, portanto, não é apenas um momento de nutrição espiritual, pessoal, mas também um preparo para sermos instrumentos de paz e de amor, irradiando a luz de Cristo em todas as nossas ações e palavras ao longo do dia, impactando positivamente aqueles com quem entramos em contato. Procuramos a paz e a graça para o dia, mas como isso se manifesta quando o nosso próprio corpo se rebela contra nós? Considere a batalha interna contra a fadiga persistente ou uma dor incômoda que obscurece o nosso foco. Nesses momentos, a paz que Deus oferece não é a erradicação do desconforto físico, mas a força interior para não permitir que essa condição dite a nossa atitude. A graça, nesse cenário, nos concede a resiliência para realizar as tarefas necessárias com a melhor capacidade possível, aceitando gentilmente as nossas limitações, sem nos rendermos ao desânimo. É a capacidade de, mesmo com o corpo fragilizado, ainda assim encontrar energia para uma palavra gentil a um familiar, ou para completar um relatório, lembrando-nos que a nossa força verdadeira não reside na saúde física, mas na comunhão com o Senhor. Um aspecto distinto a ser considerado é como a nossa busca por paz e graça afeta a forma como lidamos com a solidão. Em um mundo onde a conexão virtual muitas vezes substitui a profundidade do contato humano,
É possível sentir-se isolado mesmo rodeado de pessoas. Quando o silêncio do nosso espaço pessoal se torna pesado e a ausência de um ouvido atento se faz dolorosa, a paz divina entra em cena. Ela inunda o nosso ser com a certeza de que, independentemente das circunstâncias relacionais, nunca estamos verdadeiramente sós, pois o Criador de todas as coisas habita em nós. Nesse estado de comunhão íntima, a graça se manifesta como uma fonte renovada de contentamento interior, permitindo-nos desfrutar da própria companhia, sem a necessidade premente da validação externa, e ainda assim estarmos abertos e receptivos a novas conexões verdadeiras quando elas surgirem. Ademais, é importante explorar a aplicação dessa busca em situações onde se exige uma decisão ética complexa. Imagine o dilema de um profissional que é pressionado a agir de forma desonesta para proteger um projeto ou um colega. A paz que buscamos pela manhã, cultivada na oração, nos confere a clareza mental para discernir o caminho correto, separado da pressão externa. Ela nos ancora em princípios divinos, que transcendem os interesses mundanos. A graça se revela como a coragem para defender o que é certo, mesmo diante de possíveis retaliações ou ostracismo. É a permissão divina para agir com integridade, sabendo que, mesmo que as consequências terrenas sejam adversas, a nossa consciência estará em paz e o nosso coração alinhado com a vontade de Deus. Examinemos como a paz e a graça atuam na nossa recepção de feedback construtivo, especialmente quando este é apresentado de forma dura ou inapropriada. Muitas vezes somos levados a internalizar a crítica como um ataque pessoal, erguendo barreiras defensivas que nos impedem de extrair qualquer valor da situação. Contudo, ao iniciarmos o dia com a mente voltada para a paz divina, desenvolvemos uma maior capacidade de desassociar a mensagem da forma como ela foi entregue. Essa paz nos permite escutar atentamente, ponderar sobre a validade dos pontos levantados, sem que a emoção negativa nos domine. A graça, nesse ínterim, nos concede a humildade para reconhecer nossas falhas e a força para implementar as mudanças necessárias, transformando um momento potencialmente doloroso em uma oportunidade de crescimento pessoal e espiritual. Agora, consideremos como essa busca por paz e graça se aprofunda quando somos confrontados com a realidade da perda, seja a perda de um ente querido, de um projeto no qual investimos tempo e energia, ou até mesmo a perda de uma esperança acarinhada. O impacto em nossa alma pode ser devastador. A paz que almejamos, neste contexto, não é a negação da dor inerente ao luto, mas a capacidade de atravessá-la com um senso de propósito e de esperança na eternidade. É a consciência de que aquilo que foi amado não desaparece completamente, mas se transforma em memória, em ensinamento e em laços que transcendem a experiência terrena. A graça, por sua vez, nos revigora com a força para reconstruir, para encontrar novos caminhos e para honrar o legado daquilo que se foi. Em vez de nos afogarmos na saudade, permite-nos inclusive testemunhar a presença de Deus no meio da desolação, encontrando consolo no seu amor eterno. Dito isso, é igualmente importante examinar como a paz e a graça influenciam nossa perspectiva ao interagirmos com a fragilidade alheia. Vemos tantas pessoas ao nosso redor lutando contra seus próprios fardos, expressando suas angústias de maneiras que podem nos parecer estranhas ou até mesmo irritantes. A paz que buscamos pela manhã nos concede a sobriedade para não julgar precipitadamente, abrindo espaço para a empatia. Ela nos capacita a ver para além do comportamento superficial e a reconhecer a dor não expressa ou a luta invisível que pode estar motivando as ações de outra pessoa. A graça então se manifesta na nossa disposição em oferecer um ombro amigo, uma palavra de encorajamento ou um gesto de gentileza, mesmo quando não nos sentimos devidamente recompensados ou compreendidos. É a prática do amor em sua forma mais pura, desprovido de condições ou expectativas. Ademais, uma camada adicional a ser explorada é como a paz e a graça transformam nossa resposta
a incerteza do futuro. O amanhã é um campo vasto e muitas vezes desconhecido, repleto de possibilidades, mas também de potenciais adversidades. A ansiedade em relação ao que virá pode paralisar a ação e roubar a alegria do presente. Ao iniciarmos o dia com a mente firmada na paz divina, aceitamos que não temos controle absoluto sobre os eventos futuros, mas que temos um Deus soberano que já conhece e planejou cada dia. Essa confiança nos liberta da necessidade de prever ou controlar tudo, permitindo que vivamos com leveza e otimismo. A graça, nesse sentido, nos assegura que quaisquer que sejam os ventos que soprem, teremos a força e a sabedoria necessárias para navegar as águas, pois o Senhor caminha conosco. Outro elemento a considerar é o impacto da paz e da graça na nossa capacidade de perdoar a nós mesmos. Todos cometemos erros, tomamos decisões das quais nos arrependemos e, por vezes, carregamos um fardo de culpa que pode ser sufocante. A paz que emana de Deus nos ajuda a reconhecer nossa humanidade e a aceitar que falhar faz parte do processo de aprendizado. Ela nos liberta da autoacusação incessante e abre caminho para a reconciliação conosco mesmos. A graça, nesse aspecto, age como um selo de perdão divino, confirmando que, através de Cristo, nossos pecados foram lavados. Essa dupla ação de paz e graça nos permite levantar após uma queda com o coração renovado, prontos para continuar a jornada, aprendendo com o passado, mas sem sermos prisioneiros dele. Em suma, a busca diária por paz e graça é um convite constante à rendição e à confiança. É um movimento intencional de entregar as rédeas do nosso dia ao Senhor, permitindo que Sua presença nos guie, nos console e nos capacite. Cada dia se apresenta como uma nova oportunidade para experimentar o poder transformador dessas dádivas celestiais, moldando não apenas nossos pensamentos e emoções, mas também nossas ações e a maneira como impactamos o mundo ao nosso redor. Ainda que nosso foco seja a paz e a graça, para iniciar o dia, é fundamental expandir essa compreensão para o contexto de nossa vocação e propósito. O Criador nos dotou de talentos e dons, e a maneira como os aplicamos ao longo do dia é um reflexo direto de nossa comunhão com Ele. Pense na profissão que você exerce, ou nas responsabilidades que assume em sua vida comunitária ou familiar. A paz divina não nos isenta da responsabilidade de realizar essas tarefas com diligência e excelência, mas sim nos equipa para encará-los com uma perspectiva renovada. Em vez de vermos o trabalho meramente como um meio de subsistência, a graça nos permite enxerguê-lo como um campo de serviço, uma oportunidade de manifestar a criatividade e a sabedoria divinas. É o artesão que, ao esculpir a madeira, não visa apenas a peça final, mas encontra satisfação no processo meticuloso, na transformação da matéria bruta em algo belo e funcional, sabendo que suas mãos são instrumentos de um plano maior. Considere outro sim, como a paz e a graça se manifestam na nossa jornada de aprendizado contínuo. A vida é um constante processo de aquisição de conhecimento e desenvolvimento de habilidades. Em vez de encararmos o estudo ou a busca por novas competências como um fardo, a paz que recebemos em oração nos permite abraçar esse processo com curiosidade e abertura. Ela dissipa o medo da incompreensão ou da dificuldade inerente à aprendizagem. A graça, por sua vez, nos concede a persistência necessária para superar os obstáculos intelectuais, a humildade para reconhecer o que ainda não sabemos e a disciplina para dedicar o tempo e o esforço necessários para aperfeiçoar nossas capacidades. É o músico que, após ensaiar incansavelmente uma passagem complexa, sente a satisfação não apenas de dominá-la, mas de ter se aprimorado em sua arte, com a consciência de que cada nota executada é um reflexo da dedicação e do talento que lhe foram concedidos. Além disso, é crucial analisar o impacto significativo que a paz e a graça exercem sobre a nossa capacidade de exercer influência positiva em nosso círculo social. Frequentemente, nossas interações são moldadas por expectativas, desejos de validação ou até mesmo por um senso de competição velado. A paz divina opera como um
antídoto para essa mentalidade, promovendo um ambiente de segurança interior que nos permite ser autênticos e vulneráveis em nossas relações. Essa paz nos liberta da necessidade de impressionar ou de nos compararmos com os outros, abrindo espaço para genuína conexão. Consequentemente, a graça nos impulsiona a estender essa mesma liberdade e aceitação aos que nos rodeiam, incentivando-os em seus próprios caminhos, celebrando suas conquistas e oferecendo suporte em suas lutas, sem julgamento ou reservas. É como um farol que, em sua firmeza e constância, não busca atenção, mas ilumina o caminho para os navegantes, guiando-os em segurança através das águas incertas. Pensemos na forma como a paz e a graça influenciam nossa administração dos recursos que nos foram confiados. Isso abrange não apenas bens materiais, mas também o tempo, as energias e até mesmo as oportunidades que se apresentam. Quando nossa motivação é puramente egoísta, tendemos a acumular ou a desperdiçar, movidos pela ganância ou pela inércia. No entanto, a paz interior nos ajuda a discernir o uso mais sábio e benéfico desses recursos, alinhado com propósitos mais elevados. A graça, por sua vez, nos concede a generosidade e a desprendimento necessários para compartilhar o que temos, para investir em causas que fazem a diferença e para utilizar nosso tempo de maneira produtiva, sabendo que tudo o que possuímos é um dom a ser administrado com responsabilidade e amor. É o jardineiro que, ao cuidar de suas plantas, não lhes dá apenas água e luz, mas também fertiliza a terra, remove as ervas daninhas e protege contra pragas, garantindo o crescimento saudável e a frutificação abundante. Outro ponto fundamental a ser destacado é a maneira como a paz e a graça afetam nossa capacidade de lidar com críticas e desaprovações. No curso do dia, é inevitável que nossos atos ou palavras sejam interpretados de maneiras diversas, e nem sempre de forma favorável. A paz divina nos equipa com uma armadura contra as setas do ressentimento e da amargura. Ela nos permite ouvir o feedback, mesmo que inconveniente, com um espírito mais receptivo, buscando discernir a verdade presente na crítica, sem nos deixarmos abater pela negatividade. A graça, por sua vez, nos concede a força para responder com serenidade e maturidade, oferecendo explicações quando necessário ou simplesmente aceitando a diferença de opinião, sem que isso abale nosso senso de valor próprio. É o equilibrista que, ao caminhar sobre a corda bamba, mantém o foco no alvo, ajustando seu centro de gravidade a cada passo, confiante em sua habilidade e no suporte que o mantém seguro. Ao entrelaçarmos as diversas reflexões que moldaram nossa jornada até este ponto, percebemos que a busca por paz e graça no alvorecer de cada dia não é um mero ritual matinal, mas um processo intrincado de alinhamento espiritual e preparo interior. A maneira como cada desafio é percebido, como cada interação é conduzida e como cada recurso é administrado, tudo converge para um ponto central. O universo de experiências que nos aguarda, ao sair da quietude da oração, revela-se, não mais como uma série de eventos isolados, mas como um tapeçar contínuo, onde a serenidade interna e a força proveniente do alto moldam a textura e a cor de cada fio. A sabedoria adquirida não reside na mera acumulação de informações, mas na habilidade de tecer essas verdades em um padrão coerente que sustente nossa caminhada. Nessa interconexão de ideias, visualizamos uma paisagem interior que se transforma, gradualmente, como um terreno outrora árido, que sob a ação constante de uma fonte de águas vivas, começa a florescer. As nuances de nossa resposta, as adversidades, a profundidade de nossa compaixão e a clareza em nossas decisões éticas não surgem no vácuo, mas são o resultado direto de um cultivo intencional. É como se cada momento de entrega e confiança, ao amanhecer, regasse as sementes de virtude que ao longo do dia germinam em ações concretas e um testemunho vivo. A transição para a fase final de nossa reflexão nos convida a contemplar o resultado consolidado dessa alquimia espiritual. Ao navegarmos em direção ao desfecho, encontramos
um ponto de convergência onde as diversas correntes de pensamento se unem, formando um rio poderoso que flui em direção a um vasto oceano de clareza. O que antes poderia parecer um conjunto de preceitos isolados, agora se revela como as facetas de uma única e profunda verdade que permeia toda a existência. A forma como nossa percepção se refina, como nossa resiliência é fortalecida e como nossa capacidade de amar se expande. Tudo isso aponta para uma transformação mais profunda e duradoura. É o momento em que a compreensão se solidifica, preparando o terreno para um encerramento que ressoa com a totalidade do que foi explorado, impulsionando-nas para a essência do que realmente importa.